Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, meu Deus, por todas as coisas que o Senhor nos tem dado e por esta palavra que vamos compartilhar com a amada igreja nesta noite. Fala conosco de uma maneira especial, meu Deus. Fala, edifica lares aqui, homens, mulheres, esposos e esposas, pais e mães, edifique filhos na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. O título da palavra nesta noite é Minha Família no Altar do Senhor. Minha família no altar do Senhor. Nós precisamos cuidar bem da obra do Senhor, e se você examinar 1 Timóteo, capítulo 1 e 2, 2 Timóteo, capítulo 1 e 2, Paulo ele traz nesses cuidados, no livro de Tito também traz esse tipo de recomendações para as pessoas que vão e estão desejando entrar na obra de Deus, servir na obra de Deus. Então nós temos as pessoas que elas fazem parte do corpo da igreja mesmo, né? São os membros dos salvos, eles vivem e dão o seu testemunho proeminentemente fora do prédio ou de uma estrutura de uma igreja local. Eles fazem isso no seu dia a dia, lá no seu trabalho, lá no Condor. Eles fazem isso lá nos salões de beleza, fazem isso lá na Daju, fazem isso aonde eles estiverem, aposentados ou não, né? Empregados ou desempregados, clinicando, do jeito que... né? Eles testemunham ao Senhor aonde eles estão. Quando eles estão no shopping, quando eles estão nas ruas, quando eles estão de férias, quando eles estão trabalhando duro, né? Quando eles estão com muita gente, quando eles estão com pouca gente por perto. Essas pessoas são testemunhas vivas de Cristo, daquilo que Cristo fez pela vida deles, pela restauração que o Senhor fez na vida deles. Mas há um trabalho chamado episcopado, né? E a Bíblia diz, quem deseja o episcopado, boa coisa deseja. O que é esse tal do episcopado, né? É servir na igreja mesmo, servir na obra de Deus como um obreiro, né? Um obreiro que se vai se tornar, quem sabe, um presbítero, um obreiro local, um evangelista, um missionário, um pastor, um profeta, né? Um apóstolo diante do Senhor. E há umas recomendações, porque todos eles são considerados como obreiros, aqueles que fazem a obra do Senhor. E essas recomendações dizem que para se entrar no ministério, a pessoa precisa governar bem a sua própria casa e ter os seus filhos em sujeição ao Senhor. Isso me faz lembrar lá de Atos capítulo 6, quando houve uma demanda para serviços pontuais da igreja, como distribuição e atendimento às viúvas, aos órfãos que havia na igreja. E então foram levantados a pedido da igreja de Jerusalém, das pessoas. Quem era a igreja? Eles não tinham CNPJ, eles não tinham um lugar para congregar, porque eles congregavam usando o templo de Jerusalém ali mesmo, né, no átrio, eles iam adorar o Senhor. Então... mas havia mesmo nas suas casas, porque eles se reuniam de casa em casa, havia uma certa organização e haviam demandas, necessidades. E entre as necessidades que haviam era o atendimento que ia se fazer com as viúvas, porque elas viviam numa situação muito difícil. As mulheres não trabalhavam naquela época da maneira assim, de uma maneira que pudesse ser dignamente remuneradas. Havia principalmente uma mulher que não tivesse um marido, né? Era muito difícil naquela época essas coisas. E aí eles levantaram os diáconos. Lá em Atos capítulo 6, Pedro diz assim, olha, escolham entre vocês homens cheios do Espírito Santo, capazes, tementes a Deus, né? Para que façam essa obra acontecer. Então, veja, tinha que se escolher dentro do povo alguém cheio do Espírito Santo. E imagine se chegar para alguém, rapaz, vamos fazer essa obra, rapaz, eu não sou cheio do Espírito Santo. Seria uma coisa muito constrangedora chegar para alguém da igreja naquele momento
e não achar alguém que fosse cheio do Espírito Santo, haja vista que o Espírito Santo foi derramado sem medida, como uma promessa de Deus a corações desejosos. Ficai, pois, em Jerusalém, até que lá do alto sejais revestidos de poder. E esta promessa é para vós, diz Atos 2, para vós, para vossos filhos, para os que estão perto, para os que estão longe, para todos aqueles a quantos o nosso Senhor chamar. E isso aconteceu lá em Atos capítulo 8, capítulo 10, melhor dizendo, quando a palavra foi derramada também para nós, os gentios. Né? E nos gentios ali, na casa de Cornélio, inclusive, aconteceu algo muito interessante. Eles estavam ali ouvindo a palavra. Só de ouvir a palavra, o Espírito Santo foi derramado na vida deles antes mesmo de eles serem batizados nas águas. E eles começaram a magnificar a Deus, profetizar e falar em outras línguas. E Pedro disse, olha, como é que a gente pode negar que estes, mesmo sendo gentios, ficou implícito ali, né? Sejam batizados assim como nós, pois eles também receberam, como nós, o Espírito Santo. Então, era muito difícil chegar para uma igreja e falar assim, olha, escolher alguém lá que não fosse minimamente, me perdoe pela palavra mínima, a principal, a mais básica coisa, cheio do Espírito Santo. E para servir na obra de Deus, havia essa premissa, tinha que ser cheio do Espírito Santo. Mas para ser separado ao episcopado, a pessoa tinha que governar bem a sua casa e ter os seus filhos em sujeição ao Senhor. E Paulo disse que tem que ser marido de uma só mulher. Não dá esse festival, casa separa, divorcia, casa separa, divorcia, casa separa. Né? E no livro de Romanos, há uma passagem muito interessante ali, amados. Eu não tenho certeza se é o capítulo 2, o capítulo 3 de Romanos, que Paulo começa a falar aos judeus romanos que moravam em Jerusalém, aliás, em Roma, e eles estavam ali dando um mau testemunho. E ele disse, olha, por causa de vocês, o nome do Senhor tem sido blasfemado entre as nações. Meu Deus, não, e o propósito era que por causa dos judeus, o nome do Senhor fosse glorificado entre as nações. Tanto que o Paulo fala que nós somos a nova Israel do Senhor, né, a igreja, lá no livro de Efésios, capítulo 2, ele diz assim que, aliás, capítulo 1, que nós fomos criados para o louvor da sua glória. Vocês não lembram que eu falei sobre isso algum tempo atrás? Que não é simplesmente para louvar a glória de Deus. Você não foi chamado para louvar a glória de Deus. Há pessoas que fazem isso muito melhor que nós. Há anjos capacitados com séculos de experiência nisso. Mas ele nos chamou para ser louvor da sua glória. Ser louvor é muito mais do que louvar. Porque ser louvor é ser o próprio objeto pelo qual as pessoas vão adorar a Deus. Vão adorar a Deus pelo que eles estão vendo nas nossas vidas. Trazendo isso para a família, então nós precisamos cuidar da obra do Senhor. E isso deve começar primeiramente em nossa casa, em nosso lar. Todos podemos cuidar das nossas famílias, independente de que tipo de família nós temos. Todos nós somos membros de uma família, temos uma obrigação de que temos uma família, e temos membros dela ali, somos membros dela, temos a obrigação de cuidar dela. No ano de 1989, quando meu avô Isidoro faleceu, estávamos firmes na igreja, eu, ele e minha avó, falecida irmã Dalila. Naquela época, amados, quando ele faleceu, a minha avó desanimou e eu estava muito empolgado com a igreja local onde eu estava congregando, que a minha avó ela era de uma outra cidade, né, aqui de São José dos Pinhais, ela congregava ali, e eu tinha saído de lá para vir congregar para cá. E eu estava muito animado, a minha namorada era, né, irmã Débora?
era da cidade, da igreja. Então eu namorava a Débora aqui ali na igreja, eu servia a Deus, eu estava muito empolgado, envolvido nas coisas, que eu não atendia a minha avó. Né? E ela, né, não tinha carro, tudo era muito difícil. E acabou que a minha avó desanimou e parou. E em determinado momento, no ano de 89, 90, ficou apenas o Gerson, de toda a família. Meus pais tinham se divorciado e estavam fora da casa de Deus. Não havia ninguém que servisse ao Senhor na minha família. E na maioria dos meus tios, com quem eu tinha um contato próximo. Foi um tempo difícil, mas eu comecei a orar por eles. E Deus levantou o meu irmão Marcos. E ele, com 12 anos, começou a levar a minha avó para a igreja. Não foi para a nossa igreja, mas foi para uma igreja. Elas estavam ali servindo ao Senhor. E, amados, daquele trabalho, o meu irmão começou a orar pela família. E hoje, passados 31 anos, nós temos praticamente 95% da nossa família, dos nossos primos, servindo ao Senhor. Mas foi um trabalho, amados, de cuidar da nossa família. Há maneiras, você diz assim, mas como que eu vou cuidar da minha família se eu sou um filho? Né? E os meus pais, meu Deus, olha, está difícil, não são crentes. Ore por eles. Amados, olhe por eles, pelos olhos da fé. Nós temos um falecido pastor que eu tive o prazer de conhecer. Depois eu soube que ele tinha uma ligação muito boa com a gente na igreja que eu vim congregar, que é a Igreja Pentecostal Unida. Mas eu conheci ele na Igreja do Evangelho Quadrangular, lá do Alto Boqueirão. Pastor Valdir Menezes, já falecido. E ele era um homem macumbeiro. Antes de se converter, claro. Da pior espécie. As pessoas, artistas famosos, vinham a ele para que ele fizesse o serviço lá da macumba. E como diz o pastor Ivonei, se fosse boa, era boa cumba, né? Então, como era ruim, era macumba. Então, ele tinha que fazer o serviço lá. E ele chegava nas altas horas da madrugada, de um sábado para um domingo, de uma sexta para sábado. E quando ele chegava lá, ele sempre pegava, naqueles horários, a mãe dele de joelhos orando por ele. E ele tinha aproximadamente 35 a 40 anos de idade, nessa época assim. E ele dizia assim para a mãe dele, não ore por mim, eu jamais vou querer esse Deus. Mas ela disse, vou orar e vou te ver pregando a palavra. E aquela mulher começou a orar pela vida do seu filho. E, amados, aquele homem se converteu. E o pastor Valdir Menezes, ele tinha algo assim que eu gostava dele. Ele cantava umas canções, assim, ele cantava uma canção, Deus vivo, há um mistério na igreja. Mas ele cantava e pregava 15 minutos. Eu não tenho esse dom, já vou falar para os irmãos. Ele pregava 15 minutos. E o Espírito Santo caía na igreja. Pessoas se convertiam. Meu Deus, irmão, pessoas eram curadas. Eu fui batizado no Espírito Santo com ele cantando 5 minutos e pregando 10. Que dom. Um dia eu chego lá. Mas, amados, que maravilha. Mas a mãe dele esteve orando por ele. Ela assumiu a responsabilidade pela sua família. Ela, quem sabe, não pôde ter o seu filho em sujeição ao Senhor. Mas quando ela conheceu o Senhor, começou a orar pelo seu filho. E o seu filho veio ganhar muitas e muitas almas para o Senhor. E impactar tantas outras vidas, como a minha, como naquele dia que ele pregou, naquele congresso lá na Quadrangular, e eu vi muitas e muitas pessoas se achegar ao Senhor, e tantas delas estavam recebendo Ele pela primeira vez. Estavam recebendo Ele na sua vida como único e suficiente Salvador. Precisamos lutar pelas nossas famílias. Queridos, não importa o estado que está a sua família, não importa o quão difícil esteja a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos ou os seus pais ou mesmo os seus irmãos, é o seu dever lutar e pelejar por eles. Olha isso lá no livro de Neemias, capítulo 4, versículo 14. Olha o que diz a palavra do Senhor ali. Versículo
14. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai, ou lutai, pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Lute. Lute por aquela pessoa que é um viciado. Lute por aquela pessoa que é imoral. Aquela pessoa que é um depravado, aquela pessoa que é um caloteiro da sua família, o problemático da sua família, ore por ele. Ore incessantemente, peça ao Senhor que salve, que crie oportunidades, que todo empecilho vai caindo por terra e que ele tenha oportunidades. Amados, talvez você não consiga mudar todos, mas você vai ver o Senhor agindo, porque não é pela sua força, é pela força do Senhor na sua vida. Amém? O membro da família que serve ao Senhor santifica a sua casa com um bom testemunho. Outro ponto, amados, que você pode fazer isso, né, é através de devocionais, estudos na sua família. Se a tua família já serve ao Senhor, tenha um tempo de ler a palavra. Nós temos muita alegria, que eu em especial, né, porque eu trabalhava no comércio, então eu trabalhava de segunda a sábado e algumas vezes em épocas do ano festivas e em que o comércio se ativava, eu trabalhava no domingo também. Mas a minha esposa sempre trouxe as nossas filhas muito forte nos devocionais. Nós não saímos de casa sem oração, e até hoje é assim, sem oração. Levamos todas as nossas filhas, antes de chegar na escola, nós orávamos com elas. Às vezes não dava para fazer oração em casa, se atrasava, não dá, mas vamos orar no caminho. No caminho, andando mais rápido mesmo, nós orávamos com as nossas filhas, sempre. E a gente, às vezes, tendo interesse pela palavra do Senhor, a gente fica muito feliz de saber que o serviço tem sido cumprido. Tem momentos que você não vê o fruto do seu trabalho, mas creia, a semente está ali. E às vezes nós vamos ter simplesmente que dar uma preparada no solo, tirar ali uns espinhos, tirar umas pedras, tirar uns matinhos ali, limpar. Mas a terra está ali com a boa semente. O problema não está na semente. Creia, prepare o coração e ore para que o coração dos seus filhos, da sua família esteja preparado. Amém? E ali nós vemos que o povo de Israel, ali em Josué, capítulo 24 e 25, eles assumiram aquele compromisso. Eles falaram: não, nós também vamos servir ao Senhor. Nós vamos fazer igual você ensinou. Porque eles viram um posicionamento ali no versículo 15. O posicionamento de Josué no versículo 15. Ele disse: olha, vocês têm que escolher. Vocês têm que tomar um posicionamento. Vocês querem servir os deuses antigos do Egito? Querem servir os deuses na terra em que vocês estão agora? Há deuses, há muitas coisas que vocês podem dedicar à sua devoção. E ainda hoje é assim. Você pode escolher se você quer ter a tua velha vida sem Jesus, ou se você quer ver as novas alternativas que o inimigo colocou agora que você serve ao Senhor. Mas, se você for uma pessoa de posicionamento, como foi Josué, Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Então, é o teu posicionamento. Eu quero que você saiba que há uma oportunidade de voltar à velha vida. Mas mesmo que você não volte à velha vida, o inimigo cria situações, mesmo na nova vida, para que você tenha uma aproximação do mundo e uma consequente separação de Deus, um consequente afastamento de Deus nos dias de hoje. A escolha continua sendo sua. Interessante, amados, Josué fala aquilo para os representantes de uma nação, para os chefes das tribos. Amados, dependendo do que eles escolhessem ali, do que aqueles delegados das tribos escolhessem ali, poderia se voltar ao passado, poderia abraçar os novos deuses da terra onde eles estavam entrando. Mas ele disse: eu vou me posicionar.
se vocês querem me seguir, a minha posição é essa. E amados, e você precisa fazer dentro do seu lar. Quer o seu filho, quer a sua filha não esteja caminhando na fé. Quer a sua esposa, seu esposo esteja resistindo na fé. Você precisa se posicionar. Quer as pessoas ao seu redor estejam largando a consistência da sua devoção com o Senhor. Você precisa se posicionar. Ainda que naquele momento pareça que você seja a minoria. Josué se colocou como minoria quando ele disse: escolham o que vocês querem fazer. Eu já fiz a minha escolha. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Quando você se posiciona, você influencia outras pessoas a se posicionar. Eu me emociono a ver a decisão daquele povo. Amados, se vocês virem essa história, a história do livro de Josué, ela começa com Josué recebendo do Senhor uma promessa. Olha, Moisés, o meu servo, é morto. Agora você tem que se levantar e conduzir esse povo. Amados, talvez alguém na sua família, ou alguém que você admirava muito, que te conduzia no caminho do Senhor, não está mais aqui com a gente, né? Foi tirado, morreu, faleceu, mas você pode se posicionar. Ele disse: olha, vai, conduz esse povo, porque assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Tão somente não se aparte do livro desta lei. E seja forte, e seja corajoso. E ali no capítulo 2, capítulo 3 do livro de Josué, Josué começa a preparar o povo para realmente chegar ao novo momento de decisão, de passar o Jordão. Tiveram a oportunidade de novo de passar o Jordão. Eles poderiam pensar: pois nossos pais não passaram, alguma coisa tinha lá. Eu lembro que parece que tem uns gigantes lá, né? Josué disse assim para eles: olha, essa é a chance que o Senhor está dando para vocês. Escolham se vocês vão ou passar o Jordão, enfrentar essa batalha que tem pela frente, ou se vocês vão fazer igual os pais de vocês. Eles olharam para Josué e falaram: tão certo como vive o Senhor, e que seja, se o Senhor estiver com você mesmo, nós passaremos o Jordão e faremos tudo o que você falar. Pensa em um povo que se posicionou, amados, porque 20 e tantos capítulos depois, acabando o livro de Josué, Josué continua instigando-os. Aquela geração não ficou perdida, porque eles falaram: não, nós estamos juntos, nós também, a nossa casa também vai servir o Senhor. Nós também queremos a nossa casa servindo ao Senhor. Irmão, creia no bom exemplo. Se você se posicionar, você vai se surpreender com pessoas que também vão fazer aliança com você, se posicionando na presença do Senhor. Amém, queridos? Que tipo de posicionamento você tem tomado em relação à sua família? Somos chamados para ser louvor da glória de Deus. Um posicionamento adequado pode salvar a sua família. Podemos, amados, ser talvez a única Bíblia que alguns dos nossos familiares tiveram acesso até o momento em que eles serviram ao Senhor. O que eles estão lendo nas páginas dessa Bíblia aqui, nas páginas dessas Bíblias aí. Que tipo de evangelho eles leem quando olham para nossas vidas? No livro de Atos, capítulo 16, e eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Atos, capítulo 16. Nós vemos ali um homem que foi impactado, um homem aparentemente mau, que tinha que cumprir leis ali. Ele era o carcereiro, né, da cidade de Filipos. Ele que teve que prender Paulo na prisão, sem curar as costas de Paulo e de Silas, prender Paulo ali, mesmo machucado, né, naquela prisão, naquele calabouço escuro, né? E olha só o que aconteceu, amados, quando aquele Paulo e Silas se posicionaram
de uma maneira diferente nas lutas deles, e eles louvaram ao Senhor na meia-noite da vida deles. Irmãos, as pessoas olham a maneira como nós estamos sofrendo, que tipo de impacto nós estamos causando nos nossos filhos, nos nossos familiares, quando eles nos veem passar por lutas. Olha só, e eles foram salvos ali pelo Senhor, que deu aquele terremoto, e o carcereiro ficou impressionado com aquilo, e no versículo 30 diz assim, ó: depois disso, trazendo-os para fora, o carcereiro disse: senhores, o que devo fazer para que eu seja salvo? E o versículo 31 diz assim, olha: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos da sua casa. E até o versículo 34 ali, nós vemos que ele se arrependeu e mostrou frutos de arrependimento. Quando ele foi batizado com a sua família, chamou os apóstolos para a sua casa, curou as feridas dele ali, limpando os vergões das varadas que eles levaram nas costas. E tivemos ali uma família que recebeu uma promessa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, disse Josué. Eles também: crê no Senhor Jesus, será salvo você e a tua casa. Eu e minha casa salvos no Senhor, amém? Eu não sei como está a sua família, mas se a sua família já é salva no Senhor, comece a olhar pelos seus parentes, pelos seus familiares, os avós, os tios, os primos, os sobrinhos, os netos, que ainda não foram alcançados. Você precisa levá-los diante da presença do Senhor, amém? No livro de Atos, capítulo 2, 39, nós já falamos sobre isso. Esta promessa é para você, para os que estão perto, para os que estão longe, para todos aqueles a quem o Senhor nosso Deus chamar. Amém? Eu ouvi certo tempo atrás a história de um amigo, de dois amigos, e eles conversavam todos os dias. E eles praticavam esportes juntos todos os dias, e um ia na casa do outro, um era mais abastado, né? E o outro não era tanto, mas ele era uma pessoa bem resolvida nessa questão. Então ele frequentava a casa do amigo, o amigo dava festas, o amigo tinha ele como a pessoa em confiança. E todas as vezes assim, parecia que o Senhor criava situações, e em outras dava a impressão que o próprio amigo criava situações para que ele falasse para o amigo do Evangelho. Mas ele falava assim, não, ele falava para sua esposa: olha, nós temos que chegar e falar para fulano do Evangelho. E não, mas vai ser hoje. E ele percebia que aquilo estava favorável, mas ele disse: poxa, mas o cara é tão rico, né? Ele não vai aceitar, ele está tão resolvido, né? E puxa, ele não vai querer. E olha aí, ó, ele serve essas imagens dele, não, ele não vai querer, não, rapaz, ele não vai querer. E passado algum tempo, ele nunca falou, o seu amigo veio a falecer. E quando ele chega na casa do seu amigo lá, a mulher do falecido, do seu amigo, disse assim: olha, puxa vida, como você era o melhor amigo dele. Eu sei, pois é, eu estou aqui pesaroso, ele é o meu melhor amigo. Ela: pois é, ele queria, uma coisa assim que ele sempre me falava: acho que vai ser hoje que o fulano vai falar para mim do Deus que ele serve. Vai ser hoje, eu tenho certeza. Eu vou deixar ele à vontade para falar. E o amigo criou diversas oportunidades. E ele percebeu, mas não teve a coragem. E o seu amigo partiu para a eternidade. Nós não sabemos se o Senhor permitiu que de uma outra maneira ele conhecesse o Evangelho. Mas ele estava sedento. Meu irmão, não espere que alguém da sua família vá embora sem antes ela ouvir que ela precisa receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Não chega para ela e diz: olha, você tem que vir para a minha igreja. Não. Chega para ela e diz assim: olha, eu tenho a minha religião. Tudo bem, mas você precisa conhecer Jesus. Eu já conheço Jesus. Pois é, você já fez a sua confissão de fé para Ele. Não é para mim. Pensa nisso. E fale do Evangelho. O Isidoro era um homem
implacável nessas questões. Ele sempre levava a sua Bíblia marcada, cheia de versículos. E nas festas, não importa se alguém estava jogando baralho, se alguém estava numa roda de músicas lá, dançando, numa oportunidade ou outra, quando alguém saía daquelas muvuquinhas da família lá, né? Ele, irmã Regiane, minha prima foi para a glória esse ano, foi na presença do Senhor, salva no Senhor, graças a Deus. E irmão Gerson, falei, eu olhava, meu Deus, amado, só Deus sabe a má vontade com que eu atendia meu avô. Eu sentava lá impaciente, enquanto ele dizia assim, olha, aqui está escrito, que se tão somente a Cristo confessarmos nossos pecados. Falei, beleza, avô. Então, nós conversamos, bom assunto, hein? Nós conversamos depois. Quantas e quantas vezes eu disse isso com ele? Mas uma das maiores alegrias dele foi quando aqui, nessas cavas aqui perto da Sanepar aqui, agora já estão mais urbanizados ali, mas eram uns buracão ali que a gente entrava ali. Numa noite do dia 21 de junho de 1986. Uma tarde fria. Poucas pessoas estavam ali. Mas ele teve o privilégio de me ver descendo as águas. O fruto do trabalho de alguém que disse, se eu não posso alcançar o mundo, vou alcançar a minha família. Meu irmão, você tem o dever de orar para a sua família. Você tem o dever de avisar as pessoas da sua família, de oportunizá-las a receber Jesus como Senhor e Salvador. Amém, queridos? Quantas vezes você pensou em desistir? Por que você pensou nisso? Medo, como teve esse rapaz? Não podemos nos abalar nem pensar em desistir, queridos. Temos que ser constantes, determinados. Precisamos anunciar a palavra sempre, não somente para a nossa família, mas também para os nossos amigos. Amém? No versículo de Salmos, capítulo 96, versículo 7, diz, tributai, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória, força, honra, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. A palavra tributar, ela vem justamente da questão do tributo, imposto, algo que você tem que fazer. Amados, você tem que ter um compromisso com a sua casa de servir ao Senhor, de adorar ao Senhor no santo templo, como diz na palavra. Se aqui é o local que nós escolhemos, é um dever nosso, amados, de nos reunir como igreja e buscar a presença do Senhor. Os nossos filhos precisam ter a oportunidade de ver as nossas mãos se levantar para adorar ao Senhor. Eles têm que ter a oportunidade de ver os nossos joelhos se dobrarem para buscar a Deus a direção. Quando chegamos aqui na casa do Senhor reverentemente, quando chegamos também no nosso lar, eles têm que ver nós orando, amados, durante as refeições. Ele tem que, pelo menos de vez em quando, amados, algumas vezes aí no mês, ele tem que ver você chamando a família, vamos orar juntos, vamos orar. Ele tem que ver que você se importa com ele. O seu filho precisa ver que quando ele estiver entristecido, ou bravo, ou angustiado, ou meio para baixo, você vai chamar ele e diz, filho, o que está acontecendo? Vamos orar com o pai aqui, vamos orar com a mãe aqui, vamos orar junto. Não tem mais só, então você não precisa orar, o pai ora com você, ora com a pessoa. Irmãos, nós precisamos tributar ao Senhor, pagar esse dever nosso de levar os nossos filhos na presença do Senhor, ali na grande a grande chamada de adoração do povo de Deus, em Deuteronômio capítulo 6, no versículo 4 diz, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e você vai falar isso para os teus filhos, ao levantar, ao deitar, ao sentar na mesa, ao andar pelo caminho, você vai inculcar isso nos seus filhos. Amados, nós precisamos, depois de conhecermos ao Senhor, levar os nossos filhos à presença do Senhor. A Bíblia diz, se nós não temos cuidado com os nossos, somos piores que os infiéis. Quer ver o que diz a palavra do Senhor lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8?
Diz aqui a palavra do Senhor, diz assim, queridos, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior que o descrente. Amados, se nós não nos preocupamos em ter um ambiente no nosso lar que invoque a presença do Senhor, nós somos pior que os descrentes. Eu lembro de muitos aconselhamentos que eu dei, onde as esposas chegavam e diziam, meu marido não está seguindo, os meus filhos estão abandonando. Eu disse, faça uma aliança na sua casa. Primeiramente você e Deus. Depois pegue o menorzinho da casa, porque ele não tem alternativa. Ele tem que ter aliança com você. E começa a orar com o menorzinho da sua casa, minha senhora. Ora com ele. E começa, ou com ela, se for uma filha. Orem juntos ali. E juntos vocês vão concordando em oração. E amados, eu vi muitos lares restaurados através dessa tática, dessa técnica que o Senhor falou ao meu coração. Temos que ter uma aliança, sabe por quê, amados? Porque tudo que ligarmos na terra é ligado no céu. Porque se 2 ou 3 de vós concordarem a respeito de qualquer coisa aqui na terra, será feito por meu Pai que está no céu. Comece a ter alguém dentro da sua casa que tenha concordância com você. Se não é dentro do próprio lar, chame a avó que é temente ao Senhor, chame o neto que é temente ao Senhor, ou pelo menos se interessa em ganhar uma mesada sua, e faça ele orar com você, até que todos da sua casa cheguem ao conhecimento do Senhor, amados. Nós precisamos impactar as nossas casas diante do Senhor, a nossa família diante do Senhor, amém, queridos? É uma decisão pessoal de posicionar-se em favor da família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu devo participar ativamente na salvação da minha casa, da minha família. Pela fé, a Bíblia diz, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Hebreus 11:7 diz essa palavra. Temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Salmo 113, verso 9, diz, eu sou sozinho. Pastor, na minha casa não tem ninguém por mim, eu moro sozinho, não tem ninguém por mim, eu sempre fui uma pessoa meio abandonado, meio sozinho. Olha lá o que diz lá, Salmo 113, verso 9, a palavra do Senhor diz assim, faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Mesmo ela que estava sozinha, não tinha filhos, o Senhor abençoou que ela tivesse. De que maneira? Eu não sei se ela teve filhos adotivos, ou se ela participou na sua família, ou se o Senhor abençoou a sua madre. Mas o Senhor quer que você realmente participe e ore por sua família, amados, e o Senhor vai fazer coisas tremendas. Há uma promessa que nós lemos aí em Atos 12, Atos 16, para a salvação da sua família. Amém? É uma promessa que pode incluir os seus amigos também. Se você ler lá Atos 10, 24, a Bíblia diz que Cornélio chamou para participar daquele momento lá os seus amigos e parentes. Então ele tinha 3 classes de pessoas ali: os da sua própria casa, os seus amigos, os seus parentes, e eu ouso arriscar que ele tinha também uma 4ª classe, que é os servos que serviam na casa dele. Todos tiveram a oportunidade de conhecer a Jesus através da pregação de Pedro, porque Cornélio convidou-os para ir a uma reunião no seu lar. Amém, queridos? O Senhor age em nós operando salvação quando estamos atentos à palavra. Nós falamos sobre isso esta semana na tarde da bênção, lá em Atos capítulo 16, versículo 14, quando o Senhor usa a palavra de Paulo para alcançar ali a vida de Lídia. Olha lá no versículo 14 e 15, olha o que diz a palavra do Senhor. Certa mulher chamada Lídia, que era da cidade de Tiátira, e vendedora de púrpura, temente a Deus, ela era de Tiátira, mas estava ali em Filipos, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para
atender às coisas que Paulo fazia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. E depois Paulo teve esse momento que ele foi para a prisão, que nós vimos, mas essa história acaba lá no versículo 40, olha só. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e então partiram. Amém? O Senhor abençoou que não apenas a casa de Lídia foi salva, mas virou uma célula ali, porque os irmãos estavam se reunindo na casa de Lídia. Amados, quando nós oportunizamos para a nossa família o Evangelho, coisas maravilhosas acontecem. O Senhor ativa ministérios em nossas vidas. Amém, queridos? Glória a Deus. Lídia ouvia com atenção. Depois disso, imediatamente, ela incluiu a sua família no plano da salvação e depois outras pessoas congregando. Posso imaginar que talvez até o carcereiro fazia parte da célula na casa da nossa amada irmã Lídia, né, que nós vamos conhecê-la quando chegarmos no céu, né? A misericórdia do Senhor estende-se até 1000 gerações. Essa é uma palavra com a qual eu vou terminar a mensagem desta noite. Amados, a Bíblia diz assim que a maldição, ela alcança a pessoa e os seus familiares até a 4ª geração. Você já ouviu isso falar? Então, amados, pensa aqui, eu estava escutando um estudo do pastor Cote, né, da Jocum, e ele falava algo assim, que nós temos que ter cuidado quando a gente reputa a maldição para o diabo. O diabo se aproveita da maldição, mas muitas vezes a maldição ela vem pelo fato de não estarmos cumprindo a palavra do Senhor. A maldição vem, então, se ela vem por causa que nós não estamos cumprindo a palavra do Senhor, então, ela é uma consequência que o Senhor permite na vida de muitas pessoas. Se você olhar aquela passagem, se não me falha a memória, é Deuteronômio 24, diz: se atentamente ouvirdes a palavra do Senhor teu Deus e deres atenção a tudo o que está escrito no livro dessa lei. Alguém vai dizer: pastor, nós somos salvos pela graça agora. Sim, mas a graça não invalida a lei, ela simplesmente tira-nos da condenação da lei. Amém? Mas os justos mandamentos, Paulo disse, a lei é boa, mas aqui todas essas bênçãos vão perseguir você, disse lá no livro de Deuteronômio. Todas essas bênçãos, Deuteronômio 28, né? Todas essas bênçãos vão te perseguir, você vai ser perseguido por bênção. Mas se você voltar, não der ouvidos à palavra do Senhor, estas maldições vão pegar você. Por quê, amados? Porque ou nós estamos num estado de bênção, ou nós estamos no estado da maldição. Quando nós vivemos na graça de Deus, nós queremos agradar ao Senhor, nós entramos no estado da bênção. Mas quando nós negligenciamos a graça de Deus, ainda que salvos do Senhor, permitimos que a maldição entre no nosso lar. O Senhor não falou que eles não seriam mais nação dele, mas falou que as maldições alcançariam ele. Nós não deixaremos de ser povo de Deus, mas se nós negligenciarmos a palavra do Senhor, as maldições vão nos alcançar. E amados, pior, legalidades entram em nossas vidas, que podem alcançar até a 4ª geração. Eu, meu filho, o filho do meu filho, que é o meu neto, o filho do meu filho, que é o meu bisneto. E se eles forem quebrando, mas é capaz de chegar lá numa 10ª geração lá, o camarada está colhendo mais maldição de tudo qualquer lado. Não é verdade? Mas eu quero falar algo maravilhoso aqui para você. Não vim falar dessas coisas aqui. Em Deuteronômio capítulo 7, versículo 9, nós lemos a palavra do Senhor dizendo assim: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e misericórdia até 1000 gerações
aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Como nós somos inaptos para cumprir os mandamentos de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 21 diz que Jesus cumpriu esses mandamentos por nós, para que nós neles fôssemos alcançados. E a partir que você de hoje, você abraçando esta palavra na tua vida, a sua família vai ter bênçãos. Você vai até 1000 gerações ser abençoado. Sabe o que quer dizer? Que do que dependeu de você, porque a outra geração tem a sua responsabilidade. A outra geração todos têm a sua responsabilidade, mas nenhuma geração a partir de você terá nenhuma maldição. Nenhuma. E todas as maldições ascendentes e laterais, né, que vieram da sua família, são canceladas em Cristo Jesus. A Bíblia diz que o escrito de dívida, que era todo contra nós, ele cravou na cruz e envergonhou aquelas pessoas que eram contra. Quem eram essas pessoas? O mundo das trevas, que usava essa legalidade contra nós. A partir do sacrifício de Cristo, todas as maldições são canceladas. Então, a partir de hoje, querido, tome um alinhamento com o teu Pai Celestial e comece a dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E você vai ver o Senhor começar a limpar todas as sequelas de maldições que vieram na tua ascendência. O que são maldições, amados? São costumes que foram colocados ali, são coisas que foram permitidas colocar ali, e inclusive, amados, a própria mão do Senhor contra as pessoas. Até a própria mão, amados, porque deixou de cumprir a palavra. Mas o Senhor diz: eu sou um Deus fiel, que cumpro aliança e misericórdia até 1000 gerações. Você só tem que restaurar a tua aliança com o Pai hoje. Hoje. Se ela está quebrada, restaura a tua aliança com o Pai. Amém, queridos? Glória a Deus. Não importa as heranças espirituais, culturais recebidas dos antepassados. Não importa se foram coisas ruins, maldições. Quando o Senhor entra em nossas vidas, no momento em que o recebemos como Senhor e Salvador, toda a nossa geração, filhos, netos, bisnetos, tataranetos, recebem a bênção do Senhor e tornam-se livres para servir a Deus naquilo que nos cabe. Amém, queridos? Eu gostaria de fazer umas declarações de fé com você. Nessa noite nós vamos declarar 5 coisas aqui nessa noite. Vamos repetir essa frase, mas eu vou terminar com uma pequena história. Uma senhora servia ao Senhor, mas o seu marido ia com ela na igreja de vez em quando, mas ele não servia ao Senhor. E ela era uma mulher que se tornou uma obreira na casa do Senhor, na igreja local onde ela servia. E um dia a sua filha começou a namorar um rapaz. E ela não gostou daquele rapaz. E a filha dela também não servia ao Senhor. Nem ela, nem o esposo, nem a filha, nem o esposo. E aquela moça se revoltou com o posicionamento da sua mãe. E mesmo contra a vontade de sua mãe, ela se casou com aquele homem, com aquele rapaz. E foram viver a 260 quilômetros da sua mãe. Um dia, aquela mulher estava ouvindo um sermão na sua igreja, onde o pastor começou a falar que muitas vezes o nosso procedimento impede que as pessoas da nossa casa tenham um encontro pessoal com o Senhor. E ela era obreira da casa do Senhor, e aquela palavra falou o coração dela. E ela, na hora do apelo, foi à frente e orou, e procurou o pastor e disse: pastor, eu não sou digna de ser obreira na casa do Senhor, porque o meu marido não serve ao Senhor, e a minha filha não serve ao Senhor, porque eu me revoltei quando ela se casou com um rapaz, contra a minha vontade. E hoje ele já tem netos, eu nem os conheço, ele já tem filhos, eu nem os conheço, nem conheço meus netos, e eu não sei o que fazer. Ele disse: vamos orar, minha irmã. Eu não vou dizer a você o que você tem que fazer, mas eu vou orar para que o Senhor ilumine a sua mente,
sobre aquilo que você tem que fazer. E ele orou por aquela mulher, para que Deus revelasse a ela. Né? Porque não há uma receita, amados. Eu não posso ficar dizendo, faça isso, faça aquilo, amados. Deus, eu não sei onde aperta o seu calo e de que maneira. Mas o Senhor sabe. E o Senhor revelou àquela mulher. Ela saiu dali, o seu esposo estava com ela. E saindo da igreja, estavam indo para casa. Ela disse, fulano, era um culto de manhã, nós vamos agora na casa da nossa filha. Ele se assustou, o que é isso? Vai xingar ela, será? Né? Ficou pensando, olha, Deus falou comigo, eu quero me acertar com a minha filha. E se ela não te receber bem? Eu não sei se ela vai me receber bem ou não. Eu só sei que nós precisamos ir. Mas agora, 260 quilômetros para ir. Agora, tá bom, não vou nem falar dos 260 para voltar. E eles foram. Chegaram lá. Quando eles tocam a campainha se abre. O homem toma um choque. O genro. Amor, vem aqui. Eles viram a mulher lá, na frente. Uma olhou para a outra. E ela disse, minha filha, meu genro, me perdoe. Eu não fui uma serva de Deus. Eu quero que vocês me perdoem e me aceitem como mãe e sogra. E ali naquela porta mesmo, eles se abraçaram e choraram. E ela pôde conhecer os seus netos. E o Senhor restaurou a sua vida. E naquele dia, o seu esposo entregou a sua vida para Jesus. Eu não sei, amados, o que nós precisamos tomar, porque às vezes a gente está na igreja e não percebe coisas que nós fazemos, que tem afastado pessoas da nossa própria casa, ou do nosso ambiente, dos nossos parentes, ou dos nossos amigos da presença do Senhor. Mas eu vou dizer que um posicionamento, crê no Senhor Jesus, e será salvo, você e a sua casa. Amém? Fiquemos em pé nesta noite, amém, queridos? Eu gostaria que você... Se você sentir no seu coração de repetir isso comigo, ouça bem o que eu vou falar, depois eu vou falar ela por partes. A primeira declaração é, eu tomo minha decisão ao lado de Cristo Jesus e do seu evangelho de salvação. Repete comigo, eu tomo minha decisão ao lado de Cristo Jesus e do seu evangelho de salvação. A segunda declaração é, eu pessoalmente vou promover o evangelho no meu lar. Você quer fazer isso? Então repete comigo, eu pessoalmente vou promover o evangelho no meu lar. A terceira declaração é, eu pessoalmente vou lutar para que o meu lar seja abençoado. Repete comigo, eu pessoalmente vou lutar para que o meu lar seja abençoado. A quarta declaração diz assim, eu vou proteger o meu lar. Diga comigo, eu vou proteger o meu lar. A quinta declaração diz, vou contribuir para que minha família venha congregar e adorar a Deus, conforme Salmo 96, 7. Diga comigo, vou contribuir para que a minha família venha congregar e adorar a Deus, conforme Salmo 96, 7. Aleluia, eu vou orar com e por você nesta noite. Senhor nosso Deus, nós oramos, Pai, para que as nossas famílias sejam edificadas na rocha que é o Senhor. Ah, Jesus, eu oro para o meu lar, eu quero ser, e você vai dizer aí, um esposo melhor, uma esposa
esposa melhor. Ah, Senhor, um filho melhor, uma filha melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, eu quero ser um parente melhor. Ah, Jesus, eu quero ser um irmão melhor, Senhor. Oh, meu Deus, um cunhado melhor, um genro melhor, uma sogra melhor, um sogro melhor. Meu Deus, em nome de Jesus, noras melhores, Pai. Nós oramos para que todo o ambiente hostil dentro dos lares, meu Deus, que está muitas vezes nós não reconhecíamos isso, mas nós sabemos hoje que não é só nossa carne, o inimigo entra e acabamos muitas vezes sem saber fazendo uma parceria com as trevas, contribuindo para a desgraça da nossa família. Mas hoje duas coisas nós fazemos: nós dizemos, sujeitamos-nos a Deus, resistimos ao diabo e ele fugirá de nós. Toda hoste maligna que tem se aproveitado das brechas que nós temos dado na nossa casa, no nosso lar, estão agora anulados, estão agora expulsos e desautorizados a agir no nosso lar. E assim como o salmista disse, nós dizemos também: há alegrias e brados de vitória nas tendas dos justos do Senhor. Vai haver, e a partir de hoje já há alegria e brado de vitória na minha casa. Ainda que os meus parentes não sirvam ao Senhor, que a minha casa ainda não sirva inteiramente ao Senhor, hoje eu me levanto como um sacerdote do Senhor no meu lar, e o meu lar é resgatado na presença do Senhor. Meu Deus, eu oro para os lares aqui dos irmãos que já servem ao Senhor, meu Deus, mas que têm sido lares desanimados, lares dispersos, lares aonde há guerras, lares aonde a bênção do Senhor, a paz do Senhor não está se encontrando, aonde há muita falsidade, aonde há muita frieza. Mas hoje, em nome de Jesus, a começar pela vida de cada um de nós, Pai, os nossos lares são abençoados. Nós vamos ver aquele parente, aquele familiar que está longe dos caminhos do Senhor, servindo ao Senhor. Assim nós declaramos: o meu lar pertence ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. As duas últimas declarações da noite, diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga: creio no Senhor Jesus, por isso será salvo eu e a minha casa. Amém. Ah, eu sinto a graça de Deus aqui. Eu sinto Deus levando-nos para um patamar mais alto. Aleluia. Amados, eu posso imaginar muitas coisas, mas a imaginação do homem, ela se desfaz. Mas quando eu olho por olhos da fé, eu contemplo. Eu não quero que você só imagine a sua família melhor. Eu quero que você contemple pela fé. Porque a fé é a firme certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que eu não estou vendo. Tenha fé. O seu lar é abençoado no Senhor.